Vamos abrir questions? para Anybody has perguntas. a question? Algum de vocês tem alguma Okay. pergunta? Ok. All right. Bem, eu não consegui ouvir a pergunta direito. The Acho que ela perguntou alguma coisa a sobre ser strong forte. woman is still Uma an mulher obedient forte woman, ainda é uma obedient mulher to the Lord. obediente ao Look, Senhor. let me give you an Bem, example. eu vou dar um When exemplo. they told my Quando wife, "Look, eles your falaram para husband minha just esposa, died," olha, sua esposa acabou de morrer, you know, I had those sabe? Eu my tinha, heart stopped meu 3 meu times. coração They parou said, 3 vezes. Eles "Even if he falaram, survives, mesmo it's se ele going to be an sobreviver, ele vai institution." ficar numa I know instituição. exactly Eu sei what my wife did. exatamente o que a minha esposa fez. She didn't cry. Ela não chorou. She hurt, and there would be a Ela time to cry. estava But I know my ferida, wife. mas haveria um tempo para ela chorar. When she Mas eu heard conheço the a minha esposa. news, Quando ela she ouviu went, as notícias, ela fez assim: "I got 4 kids to raise. eu tenho 4 filhos para criar. I don't have time to cry Eu não right tenho now. tempo para chorar agora. I don't need them to Eu see não me afraid." preciso que eles me vejam com medo. She's a strong woman. Ela é uma mulher forte. She's an intelligent Ela é uma woman. mulher inteligente. She knows a lot. Ela sabe de She muita can show coisa. me things Ela I pode don't mostrar know. coisas que She eu can show não me where conheço. I'm Ela pode wrong. mostrar She onde can que eu talk to erro. me Ela as an pode equal. conversar comigo como She um has a igual. strong spirit, a Ela tem um strong espírito will. There's forte, uma nothing wrong with vontade that as forte. Não tem long nada as de it's errado obedient. com isso, It's one of the a não ser que problems I ele seja have, obediente. with Precisa ser some of the homes, obediente. Um not dos all of them, but problemas, some of the problemas homeschoolers. que eu You know, tenho com os they're raising up homeschoolers, girls to não just todos os kind of homeschoolers, Pride and Prejudice, mas a maioria wear deles estão Pride and Prejudice criando dresses and do calligraphy meninas and como, wait for a como se husband. fossem Have meninas you seen saindo some of do these orgulho e young men? Your preconceito, que fazem daughters need to learn caligrafia? how Você to está take vendo care of esses themselves. meninos? Suas filhas precisam saber como tomar conta de si mesmos. I want a daughter Eu who quero uma is like filha that que Proverbs é 31 como woman. aquela mulher de Provérbios 31. I want a daughter who Eu can quero uma stand by her filha que husband. pode ficar do lado do esposo dela. I want a daughter Eu quero who's uma like her mother, filha como a mãe who's dela, capable and que é strong and capaz e forte, intelligent. inteligente. And if my wife's E se intimidating minha to you, it's mulher not for so much intimidante saying para something about você, her, não it's está saying falando something nada about sobre you. ela, está falando sobre você, cavalheiro. So that this woman who is Então, essa strong mulher in que é the Lord, forte no Senhor, okay? ok? And sometimes I have E to às admit, vezes eu my tenho que wife's a little bit admitir, too strong. minha esposa é um pouco forte demais. I told her one day, I said, Eu you know, disse para one ela of um our dia, problems sabe is qual é um dos nossos problemas? if a man Se um homem knocked down our front door, and I was bater na down in the nossa porta basement, da if a frente, man knocked tô down lá our no front porão, door, um homem bater standing na there porta da with frente, two ficar lá na machetes, frente com 2 machetes, machados, with blood all over him, com gonna sangue come nele in, inteiro, e ele you entrar, wouldn't even call me. você nem vai me chamar. And she goes, E ela because there'd disse, be no reason sim, to. porque não ia ter motivo para isso. One time someone said to me, Uma vez you alguém me mean you went disse, down to the other tribe and e you você foi left para your outra wife tribo e deixou sua there with esposa the lá tribal people? com o And the pessoal da tribal tribo, people e o loved pessoal da her and they tribo would ama protect her ela from e anything. I said, protegeriam yeah. ela de But qualquer what if coisa assim. somebody E se attacks? I said, well, I alguém guess I'll atacasse? pay for their Bem, eu acho que eu hospital bill. pagaria a conta do hospital deles, né? The thing is A questão é que there is a strength in a há woman uma that fortaleza doesn't na eliminate the mulher, há uma força na mulher femininity in que não her elimina a defense. feminilidade dela. And I tell young men, E eu digo para os you want a jovens, woman who você is quer uma intelligent, mulher que who é has studied. inteligente e que tem Another thing, estudo. E outra if coisa, you know, in homeschooling, no homeschooling, do you know homeschooling in many ways has failed sabe, o because it's homeschooling raised up muitas a vezes bunch of falhou boys that the porque girls call jelly criou beans. muitos Why? Because they were meninos que raised são by their chamados mom. de jujuba porque são criados pela mãe deles. And so men need to be involved in Então, that. os But in homens precisam estar homeschooling, envolvidos your nisso. wife Então, no needs to be a homeschooling, theologian. She needs sua to know esposa about precisa ser uma history. She needs to teóloga, ela be a precisa conhecer very história, ela intelligent precisa woman. ser uma mulher And if muito I drop inteligente. dead, which is E very se eu possible. morrer, que é muito possível, I mean, I've already done it 3 times. I can't even e eu die já right. fiz isso 3 vezes, eu não consigo nem morrer direito. If I drop dead, Se eu morrer, my wife's got to take care of 3 minha children. esposa Now, vai I've tomar done conta de things as 3 a man filhos, that e I eu should fiz have coisas de done homens que eu deveria with ter regard to feito a if I respeito de die. se eu This will be morrer, taken isso care of. vai This will ser take. tomado But that conta, isso doesn't vai eliminate acontecer. the fact Mas my isso não wife is elimina o going to fato de take que minha control. esposa And vai buddy, tomar she will be controle able. e ela vai ser capaz, ó, So vou that's te that dizer. type of É o strength tipo de força that does not que contradict não everything else the contradiz Bible tudo que a says Bíblia about a woman diz who is acerca de a uma gentle mulher spirit. que tem um espírito Okay, gentil. another question. Outra pergunta.
just wanted to know if you had any advice for Eu single queria parents se trying to você raise their tivesse children algum in a biblical standard. conselho para pais solteiros que Yes. estão tentando Um, criar filhos num padrão bíblico. here's the thing. I had Assim, someone eu ask me tive uma yesterday, pessoa me very good perguntando question, ontem, uma but they said, pergunta muito boa, mas eles how dizem: do I, como que eu, as a woman, como uma assume the mulher, role of a assumo o mother and a papel father? de mãe e de pai? Well, you don't. Bem, você não faz isso. You don't. You, in the same way that if my Da mesma wife perished, forma I couldn't que se minha assume the role of a esposa mother. morresse, eu não assumiria o papel de uma mãe. If you're a single mom, Se você é uma mãe solteira, be the best mother you seja a can be. melhor mãe que você puder ser. If you need to be in a biblical Você church precisa estar numa igreja where bíblica, some of the men in the onde church would alguns homens da always be igreja watching sempre over estarão a widow olhando or as someone who has viúvas ou been cuidando, separated, ou alguém que always watching foi over them. separada, né? If Está there are divorciada. boys, if there are Se things to você help them, se há they would take them meninos ou fishing and all these things, ajudando, and then levando pray eles para that pescar, another etc. family could be fed. Orando outras But the thing about famílias, it mas is a questão é que God is Deus the father é o pai to the orphan do and the órfão husband e o to the marido widow. da viúva. And so you can't Então move você into não that role, pode you assumir know, esse papel, tá because vendo? you got to understand Porque você precisa something. entender algo. A lot of times, well, Muitas there's vezes, no bem, father to não tem discipline. pai para disciplinar. My wife is Minha Latin, so my esposa é children latina, want então me meus there to filhos me protect them from querem their lá mother. para So protegê-los it's a da little mãe deles. different. Então I'm just é um pouco kidding. diferente, tô brincando. Every time I get I Toda got to vez do those eu tenho que jokes fazer every essas time. piadas toda vez. But what you need to Mas o que understand você is precisa a entender lot of times, like the é que father's muitas the vezes os disciplinarian and the pais é mother o que is not. No, disciplina e they're a mãe supposed to não be disciplina. perfect Não, eles agreement. precisam So estar that em if dad's out perfeita of the picture, concordância, que se o pai não discipline estiver lá, continues a the same. disciplina continua mesmo. I teach my Eu boys. ensino meus Now, filhos. I have one Eu son, tenho 6'5", and filho de he's not afraid of me. He's afraid of his mom. bem alto, que But não tem medo de mim e tem they medo da know mãe that to dele. not listen to their mother is to not listen to me. Então eles sabem que não ouvir a mãe They deles know é I'm não going to ouvir a back their mim. mother. Eles sabem And que so eu vou she's going to be apoiar a able mãe to deles. continue Eles on sabem being a que mother because there's ela so sabe que much ela pode agreement continuar between sendo uma mãe her porque as há a mother and me as a father. tanta concordância entre ela como a mãe e And eu that's como o pai. so important. Isso é tão Now, importante. here's the Agora, thing, men. aqui está a In a questão, biblical homens. Numa church, igreja bíblica, you see a tá woman and vendo she's got uma mulher e two ela boys, tem one of dois them's meninos, 9 um and one of deles tem them's in 9 anos 11, e o outro tem and 11. she's going to have her hands full E ela tem as with mãos taking cheias, care of her cuidando children, dos working, filhos whatever e she has to trabalhando em do. qualquer coisa que ela tenha que This is fazer. where a church comes in and Aqui é onde a says, igreja entra e a man diz, says, I'm going to take o my homem boys diz, fishing eu on vou Saturday. levar Would meus your filhos para boys like to pescar no come with sábado, os me? seus filhos gostariam de vir comigo? You know, Tá vendo? doing things like that, Fazer that's coisas part of assim being in a é biblical parte de church. estar numa igreja bíblica. It's taking care É tomar of conta a single woman de and uma her mulher children, solteira e seus not just filhos, financially or não spiritually, financeiramente, but não só also helping financeiramente them e in life. espiritualmente, mas também ajudando eles na vida. Another question? Outra pergunta. Yes, ma'am. Sim, querido. Brother, you just scared me when you Você said acabou de me assustar quando você disse que bad thing about the homeschooling acerca is homeschoolers, né? producing É jealous que está Mhm. produzindo meninos jujuba. we either because we've been on the field or A gente está no campo missionário ou coisa assim. homeschooling. A gente tinha que fazer Mhm. homeschooling e parece que nunca teve outra Yeah. alternativa. Que conselho você daria para uma família para Yeah. evitar que a gente Well, criasse first of all, filhos I jujuba, homens homeschool. jujuba? Primeiro, So, eu we faço homeschool. homeschooling. Nós fazemos Men need homeschooling. to be very Os careful homens when they precisam ter muito cuidado quando huh? eles. Hã? Yeah. Men Os men always say, homens sempre I'll ask dizem, men when I olha, go eu to a vou conference, how many of fazer you men pergunta para os homens, homeschool? And they quantos de raise their vocês, os hands, and I homens, said, fazem now keep your hands homeschooling? up. Continuem com a mão levantada, How vocês many que of you levantaram. Quantos men de vocês homeschool or fazem you're just homeschooling married to a ou são woman who does all the casados com uma homeschooling? mulher que faz todo o Okay? homeschooling? So one Tá of the vendo? things is homeschooling Uma is das not coisas é mother que o schooling. homeschooling não é It's mãe homeschooling. schooling, é Now, homeschooling. um, so my wife Agora, does minha most of the esposa academic faz stuff a maior parte da questão because acadêmica, I'm porque eu working in estou the commission. trabalhando, estou She na does most of the missão, academic e ela stuff. faz a We maior talk parte about da questão acadêmica, a gente things like conversa that, sobre but as she's coisas at e coisas assim, home, the one mas doing ela the está em stuff. casa, ela está All fazendo right, as coisas, but certo? this is more Mas isso é than mais education is more do than que just a educação é academics. mais do All que right, a so parte who's going to acadêmica. teach Então, them quem que vai Bible? ensiná-los a Me. Bíblia? Eu, Okay. But certo? here's the thing. I Aqui told está a my questão. boys, Eu disse you're para os not meus playing meninos: football. você não vai You're not jogar in a futebol, school where you're playing você não vai football. You're jogar, not in wrestling, this or não vai that. fazer luta e coisa e So tal. here's what we're going to Então, do. aqui é o que nós vamos First of all, you're fazer. going to Primeiro, work. você vai trabalhar.
You are going to work. Você vai When trabalhar. my boy was E 14, he was quando doing meu menino homeschooling, tinha he was 14 working anos, ele estava construction. fazendo You're going to homeschooling e work. trabalhando na construção. Você vai trabalhar. All right. Another thing you're going Certo? to Outra do, coisa que você vai you're fazer. going to lift weights. Você vai levantar peso. Now, if we lived on a farm, Se a that gente wouldn't be morasse numa necessary. fazenda, isso não seria I'd have you out there necessário. Eu hauling hay and estaria tackling lá, bulls and all that kind of stuff. né, But lidando com we're as coisas da not. fazenda, So mas you're going nós to lift estamos numa weights. fazenda. Então You are você vai not going to levantar have soft peso. Você hands. não vai ter mãos suaves. I'm not none of this E eu não quero nada little disso bitty de bicep building coisinha weights. You're going to de be powerlifting. bíceps. You're Vai going to be ser, deadlifting. você vai levantar You're going to be coisa, throwing live pigs peso across the pesado. Você garage. vai You're estar, gonna, tem que and ser you're gonna capaz you're de gonna fight. lançar porcos por cima da garagem. You're Você gonna vai lutar. do these things. E você vai fazer essas Now, as you get coisas. older and you Conforme go, você vai Dad, I ficando don't, mais you velho, know, você vai I lá, ai don't want to pai, eu não fight quero lutar anymore, mais, but I do know how to defend mas eu myself. Dad, sei como me okay. defender. Eu diria, ok. But you're gonna keep doing exercise. Vai You're gonna continuar se do things that exercitando, vai fazer press you, coisas make you que te sweat, make you hurt. I knew pressionam e one fazem guy. você He's brilliant. suar e te You façam look out in doer. the Eu conheci um backyard and cara, it's ele é like brilhante. there's Você a olhava no pallet quintal over dele, tinha here on one side pilha de with pallets de um bricks lado about com this high, tijolos, you know, desse cinder tamanho, mais ou blocks. menos. And over there, an Tijolos de empty construção. pallet. And I E said, do outro "What's that?" lado, He goes, um "Discipline." pallet vazio. E eu perguntei, o que é isso? Ele falou assim, Because there disciplina. reaches an age you don't Porque chega spank a uma child at a hora que certain age. You don't spank a boy at a você não certain disciplina age. uma criança What do you fisicamente, do? né? O que você He faz? said, "Well, I don't spank them at a certain age." I Bem, said, eu "What do you não do?" bato He neles. O que goes, você faz? "The blocks." Os tijolos. What do you mean the blocks? Como assim os tijolos? They disobey their mom. Eles That boy desobedecem a goes mãe out and moves deles, all those blocks ele over there. It takes transfere about todos os 2.5 tijolos hours, ali para although o he is outro getting a little pallet. faster at it. Dura umas 2 horas e meia, apesar de ele He estar said, "I ficando had mais another rápido. boy, Ele you disse, eu know, tinha outro menino, when they got a certain age, e so quando eles every chegavam numa discipline idade, was so many a push-ups." disciplina era He said, "When my boy went to the Marines, tantas he won every flexões. award Quando ele with foi para push-ups os and pull-ups and Marines, everything. para o Most exército disobedient kid americano, you've ever seen, ele but now he's a foi good o Marine." melhor Marine So there em needs to be a flexão. toughness. Ele era o mais obediente, There por needs isso ele to be a sabia fazer mais toughness. flexões. Então precisa ter But uma guys, dureza. also, Esses caras, olha, you know, sabe, you also don't leave você your também daughter out não of deixa that. sua filha fora disso. My wife and Minha I, esposa e 3 eu, days before my wife 3 found antes out da she minha was esposa pregnant with our descobrir que ela first estava child, we were down in grávida the com seu primeiro bottoms filho, a gente estava hauling lá out oak logs no about 8 final, inches in diameter, about like this. lá, I had lá it na on my shoulder and floresta, she com had it umas on hers because we're toras de walking out of the madeira ali, forest. uma no ombro My dela, wife outra na can minha. work. Minha esposa consegue trabalhar. And so my daughters need to know how Então, to work. minhas filhas também And precisam my saber daughter at trabalhar. 10 killed her E a first deer. She can shoot the minha eyes filha, out com of a 10 cricket anos, with a matou gun. o primeiro So it's veado not dela. Ela just, I'm going consegue to make the atirar o olho boys de um all tough. grilo com I'm asking, uma arma. you want to go around? Eu pergunto If you para ela, think you can take me, Dad, I'll go around with vamos you. lutar? E You se know, você so acha que consegue it's lidar comigo, you've papai, vamos lá. got, and this is the Você father's job precisa, primarily. esse é o You have papel do got pai, to realize primordialmente. I'm not Você going to precisa be able perceber, to olha, eu be the não vou big ser hero capaz in de the ser o ministry grande all the herói no time. I've ministério got toda children vez. to Eu tenho raise. filhos para And criar. part of that E is parte doing stuff disso with é them. fazer coisas com eles. You know, if you can do Sabe, some você kind of, consegue fazer you algum know, tipo I'm not, de. people think I'm As totally pessoas against pensam que eu sports. sou I'm totalmente not. contra esportes. Eu não I'm sou. against the idolatry Eu of it, sou contra a but these idolatria. guys need to Mas run. They need to esses caras precisam sweat. They correr, eles need to precisam hurt. They suar, need eles to precisam wrestle. se There needs to be an element of fear. doer, They need precisa to ter um elemento grow up. de medo, eles precisam You crescer. see, Tá vendo? and I have no problem. I E eu know não tenho many of you nenhum could probably get problema. angry Eu about it, but sei que you vocês podem know, ficar nervosos com isso, with my mas daughter, com a minha filha, like my wife said, minha esposa disse: I want my daughter to be eu quero able, que a minha I filha want seja her to capaz, have eu a quero que ela husband tenha um standing there esposo beside her. ali do lado But what if the dela, mas e husband's se not o standing esposo não there estiver ali beside do her? My lado wife dela? says, Minha I want esposa her to disse: be eu able to quero que do a ela seja smack down on capaz that guy. de bater nele. I said, well, okay, as long as it's Tudo not bem, her desde que não husband, seja o 'cause esposo that- dela, né? Ela pode fazer isso. So there's a beauty in Mas strength tem uma for beleza women na força also. para as You mulheres know, it também. doesn't turn them into E isso não masculine. torna elas It's masculinas. beauty. É uma beleza. My daughter loves to run. She Minha likes filha to hunt. ama correr, ela gosta de She likes to caçar, fish. ela gosta de And pescar. that's why I tell you É por isso guys que eu digo that para that's the way she's vocês, made. She homens, likes que that é a stuff. forma que ela foi And criada, ela gosta and dessas so I tell coisas. you, you know, if Então eu your digo sons para need you vocês, as a se os dad, your daughters filhos need you que more. precisam de And so vocês you're como going to pai, have as to suas filhas invent precisam mais. Então precisa ways inventar to give coisas them para that dar a thing elas that they essas don't coisas get que because elas they're just não locked in têm a porque elas house. estão trancadas numa You see? casa. Tá vendo?
Another question? Outra pergunta. Um, so. So. It's not on. Oh, there it is.
Ok. So Então, when I was saved, my daughter quando was eu fui about salvo, minha 10, filha tinha uns 10 anos. and pretty much E for that first 10 years of por her esses life, primeiros she 10 anos da didn't vida get much dela, ela discipline não at teve all. nenhuma disciplina. And I was also single E eu for também the estava first half of solteira that. pela primeira I metade had it all the desse time. tempo e Kind eu of let tinha her ela run com o amok. tempo todo e eu deixei ela And governar a casa praticamente. now as a Christian, I'm E agora, trying como cristão, eu estou to instill discipline. tentando instilar Do you have disciplina. any Você tem alguma recommendations on recomendação discipline sobre for like a disciplina para 12-year-old girl uma through menina teen, de 12, almost 13 13? anos, quase 13 anos? Here's the thing Aqui está a questão that you need to que understand. você precisa If you entender. start Se with você discipline, começar com a and I am not disciplina, talking e eu não estou about falando sobre child abuse, I'm not talking abuso about beating, infantil, nem I'm talking about bater, eu discipline. estou falando sobre disciplina. Ordered, consecutive, Or- intelligent or- discipline. or- If you start that when disciplina your child is organizada born, e você começa quando ela then nasce. the first 6 years Os of the primeiros 6 developmental anos stage são of os that child. estágios de desenvolvimento Some say dessa more, criança. some say Uns dizem less. mais, outros dizem But menos. when you instill a Mas sense quando of você discipline in coloca them, um senso de then you'll be disciplina, amazed então how little você you have vai to ficar, discipline children. em- You'll é, just be amazed. você ia ficar deslumbrado Okay? quanto And pouca it disciplina starts você out ia by precisar simply, nesses anos. no, Começa com simplesmente, the mother knows não, that's a a mãe cry conhece, ó, from a esse é um baby who's choro de um afraid. bebê que está com I medo. need to go to E eu it. preciso And that's a pegá-lo. cry of a E isso é um baby choro de um manipulating the bebê que mom. está I don't know how manipulando a sua most mãe. Eu não parents sei that como as know mães this. conhecem isso, mas elas sabem disso. And it all starts E there. tudo Now, começa ali. when you come to a sense Então, quando where você chega num okay, this sentido onde, incident ok, happened and now isso the não child is a certain aconteceu age, e agora a one of the criança tem things uma that certa you've idade. really got to realize Uma is coisa que você this: precisa perceber é isso. give me your heart, Me my son. dê, filho meu, In dê-me o this teu case, give me coração. your Nesse heart, caso, dê-me o teu my daughter. coração, minha filha. I see Eu people vejo trying to as do pessoas discipline tentando and they fazer have not disciplina created a e eles não relationship. criaram um relacionamento. They're making demands, Eles but it's like, who's fazem this ordens do stranger tipo, making quem é esse demands? estranho me pedindo coisas? One of the jobs of a father Um is to dos, win their um dos children's heart, trabalhos do pai é ganhar o become the filho do person coração, that they o know, the coração do child filho. knows this É dad se or mom tornar aquela loves me, pessoa he que spends time with esse me, filho he fala assim, does "Ah, all esse these pai me things with ama, ele me." passa And tempo it's comigo, ele faz todas essas coisas that's comigo. what needs to be. E isso é o que I won't precisa ser. necessarily say Eu não, blood is a não first step, but necessariamente an ongoing falo que é o step and primeiro passo, process mas é um is winning processo their hearts, contínuo. É winning ganhar os their seus hearts. corações, And ganhar os seus then corações. when discipline has to Então, quando a happen, which in disciplina her precisa age, acontecer, now, então, na again, idade people dela, de novo, as disagree pessoas on this, vão but there discordar reaches a comigo, point né? Mas existe um where I ponto know people onde eu talk sei que as about pessoas physical falam sobre discipline. There disciplina reaches a física, point chega where um ponto I think in her case, que eu acho no anything caso like that dela, is going to qualquer be coisa demeaning and assim degrading to her. vai ser degradante para ela. And I do believe that. And I believe in discipline, trust me. Mas eu But there comes acredito a na point when disciplina. your Vai child chegar is um a ponto em certain que a age criança that está numa certa idade, it creates a bitterness, cria it's uma demeaning, amargura just doesn't seem right to me. diminutiva para it's ela, the case diminui that ela, não é o caso. privileges, Mas agora é uma questão de losing privilégios, de privileges, perder doing this privilégios, and de that. fazer isso e But aquilo. as you increase the Conforme discipline, you você can only aumenta do a that to disciplina, the você pode degree that fazer you're isso ao increasing ponto that de que você está relationship. aumentando esse explaining, relacionamento, showing. melhorando, Now, explicando e demonstrando. use Agora, that to go off deixa of eu usar something. You isso heard para men say falar. this, Você maybe ouve even homens women say falando this. assim: I don't spend a lot of time with my child, eu but não I passo spend muito tempo com quality meus time filhos, with my mas eu child. passo Have you tempo de ever heard that? qualidade com eles. Já ouviu isso? It's a lie. É uma mentira. Look, have any of you ever had like really special moments in Alguns de prayer vocês já where it was tiveram just algum really momentos unusual? especiais de oração, que isso é bem Isn't it incomum? true that those Não é special verdade que esses moments momentos especiais were the result foram of resultado countless de hours that weren't so muitas e special? muitas, muitas horas que não foram tão Countless especiais assim, days that weren't so special? dias, muitos You dias que can't não foram plan tão quality especiais. Você não time. consegue You can planejar schedule tempo de quality time. qualidade. Você não Quality pode time comes programar out tempo of de a qualidade. quantity of time. Tempo de qualidade vem através de I mean, I may have tempo, de spend a lot of quantidade de time with tempo. my son, Eu posso passar one muito of my tempo com meu sons or my filho, um dos meus daughter, filhos ou minha and do a filha, lot of e different fazer things and muitas coisas everything, and have diferentes e tudo mais, e ter conversations and conversas everything, com go eat ice eles cream and e everything. tomar sorvete e tudo mais, And then all of a sudden, e de something repente happens, alguma coisa acontece. and a door opens up, and E there's uma a porta real se abre e conversation tem about uma real conversa things that real de coisas endears us reais and unites us e que together. nos So une. quality time Então, o comes tempo de out of qualidade quantity vem of de time. tempo de So the first thing I quantidade would de be tempo. thinking about Então, a is primeira winning coisa que her eu heart, pensaria é ganhar o coração also dela, teaching her. também ensinar Like, ela. just look for a moment Vamos real olhar quick. por um Look at momento this. rapidinho, olha para isso.
2 Timothy chapter 2 3 verse Timóteo, 16. capítulo 3, verso 16. I have a sermon on why Eu you tenho um should sermão never sobre discipline por your que children. você nunca deveria Okay? disciplinar seus I filhos, put tá? these titles Eu 'cause coloco it esses kind of títulos freaks porque people out, que and they think, deixa "I'm as gonna go pessoas listen to this." assustadas e fala para as pessoas, ah, vou ter que ouvir isso. Verse 16, all Verso scripture 16. is Toda a inspired escritura é by God and inspirada por Deus e profitable for útil para o teaching, for ensino, para a reproof, for repreensão, para a correction, for correção, training para a in educação na righteousness. justiça. Now, Agora, most people never a do maioria das this pessoas with nunca their fazem children. isso com seus filhos. They don't teach their Eles children não ensinam seus filhos the word of God. a palavra de Deus. Really teach them the word of God. Verdadeiramente ensiná-los a palavra de Deus. So the child doesn't really know Então the a filha word. não conhece a palavra. Then they do not Então reprove eles não their reprovam, child, não which repreendem means seus present to filhos, them que the significa evidence apresentá-los à that they're evidência wrong. de que eles estão errados. And then E presenting them então, evidence, they don't apresentando as correct their evidências, child. eles não The child corrigem a ends sua up filha. falling over in Então, a disobedience. criança Literally caiu na means to set the desobediência, child back up significa again. literalmente colocar a So criança de then pé they de don't novo. like, Então, okay, eles não, son, ok, filho, instead of ao hitting that invés de other boy with the toy esconder, John ao Deere invés de tractor, bater naquele menininho com o caminhãozinho what da John should we Deere, have done? o que a gente deveria You ter see? feito? Tá vendo? They don't take that step, Eles não correction, and then tomam they esse don't passo, train. correção, e aí eles não treinam. They don't train a child. Eles não treinam a Let me give you criança. an example. Vou dar um exemplo. We had just gotten in this A gente house. This acabou was de entrar years and nessa years casa, ago. foi anos e anos And it was atrás, kind of in the woodsy area. e era um And lugar I'm sitting assim there com studying. madeira, e And estava lá Ian, sentado he was about estudando, e 4, I Ian don't tinha know, uns something like 4 anos, that. alguma coisa assim. Wow, man. Um So he jovem runs selvagem. out E aí of his ele bedroom, corre across the do living seu room where quarto, I am, passa pela sala onde eu tô, opens up the door, abre a porta slams e it, bate na porta. put the book down. Coloquei o livro Ian, ali, falei, Ian, yes, Dad? sim, Come pai, here. vem cá, Don't slam the door. não bata a porta. Okay. Ok, I go sit down. eu vou lá e me sento. 5 minutes later, 5 he minutos comes depois, running in. ele vem correndo, Slam! bate a porta. Now, is that rebellion? Isso é rebelião? Is he rebelling Ele against está his se father? rebelando? He's not, and this is something you need to recognize. He wasn't rebelling. Ele He's a Ele não kid. estava se rebelando, He's ele é uma excited about criança, ele being in the está woods. He probably ansioso just por saw estar some lizard that he no can meio da barbecue. I floresta. Às don't know, vezes, something às vezes ele happened, viu okay? He's excited. alguma coisa que ele poderia fazer um churrasco, sei lá, ele So does estava he need to be ansioso. disciplined? Ele No. precisa ser What disciplinado? does he Não. need? O que ele precisa? Training. Treinamento. So runs into Então, the, ele corre his bedroom to get a no bazooka or quarto dele, something, pegar and uma comes bazuca, back alguma out. coisa, e ele volta. Ian, stop. Ian, pare. Yes, Dad? Sim, pai. Do you remember what I said about the Lembra que eu door? falei sobre a porta? Oh, Ai, yeah. sim. Okay. I want Ok? you to go to the door. Eu quero que você vá até I a want you to porta. open Eu it quero up que você on abra yourself. ela. Eu não I quero want you ouvir to um close barulho. it. Eu I quero want you que você open. feche. I want you Eu to open quero it que back up você again. I abra want ela you de to come novo. in. Eu quero I que want you você to close entre. it. Eu I quero que want to hear você a feche. sound. Eu quero I ouvir um want you to do barulho. that 2 more Eu quero times. fazer isso. Quero que você Okay. faça isso 2 vezes, tá? Ok. Back and forth, back and E forth. foi, voltou, foi, voltou. And then he's out Então, playing. ele tá lá brincando. 10 minutes later, 10 minutos opens up depois, the door, runs abre a in, porta, corre, slams the door, and bate a goes, porta. Ah, ele fala, ai! and he looks at E me, ele olha pra and I mim go, e eu falo, do it again, faça de novo, do it again. faça de novo. You know the problem Tá with that? vendo It qual takes é o time, problema? Dad. Isso custa tempo, pai. You say my kids don't know Fala, how meus to act in filhos a não restaurant. sabem agir num restaurante. Put out a table. Coloca uma You mesa. got one in your kitchen, right? Você tem uma na sua Put a cozinha, meal não é? out. Teach them how Coloca to uma act at a refeição. restaurant. Ensine eles a agir Teach num them how to act in restaurante. a restaurant. Ensine They eles teach a them agir how num to act at restaurante, home. como agir You train them. em casa. Você I os teach people treina. how to Eu do ensino as archery, how to pessoas do como primitive fazer archery. arco It's not that easy. It primitivo. starts Não with é your feet. fácil. Começa I com o can teu give pé. you a Eu book posso on te how dar to um livro shoot sobre como primitive atirar longbow. um You can arco read everything in primitivo there, longo. but you're Você not lê tudo trained. ali e você You can't não shoot the será bow. You treinado. can't Você pull não back vai the string. conseguir puxar a corda So e then you're atirar. going to come over E aí after you você read that vai book, and I'm going to vir, show you depois que hand você placement, lê o livro, eu feet vou te placement, mostrar onde what you colocar o do with pé, your onde colocar a eyes, what mão, you o do que with você your faz hand, com where seus your olhos, o que elbows should você vai be, fazer com a where sua your mão, onde fingers should be, deve estar seu everything. cotovelo, And then you're seus going to do it seus hundreds of dedos, e você vai times fazer until it's centenas de muscle vezes memory até and a que turkey isso runs se by torne and you uma just go like memória that and shoot muscular, it. e aí você passa um peru e Same você way in faz assim fighting, you e know. atira. I was like, Mesma all coisa com right, I'm luta. going to go beat E you eu up, kung tava fu, assim, eu Bruce Lee, vou virar everything, you um know. Bruce Lee, um And I Kung was Fu. so bored because like, E eu well, how fiquei was tão class? It was chateado. Como que horrible. foi? Ai, foi What'd you horrível a do? I aula. just went like this Eu só fiz isso na 1,000 aula times. 100 vezes, It was 1000 no vezes. fun at all. Não foi And then one nada day you walk divertido. in and all of a E um dia sudden you see você fist entra e go like você this vê and you um drop punho him. vindo aqui, você
você, Oh, pronto, that faz was isso, você cool. fala: "Nossa, isso foi legal".
You're trained. You see what I'm saying? Você está vendo o que eu There's estou falando? training. Há Most people don't treinamento. A train their maioria das children. pessoas não What do treinam they seus do? filhos. O que que eles fazem? They don't even give them a Eles command. nem dão uma But when they ordem, mas violate quando eles something that violam algo annoys the que parent, they get irrita os mad and say pais, you eles need to be ficam nervosos e falam assim: disciplined. "Ó, No, agora você that's vai ser terrible. Do disciplinado." you see Não, isso that? é terrível, tá vendo So isso? there is a long Então step tem um of passo things muito before you longo de get to coisas que você precisa disciplining a fazer child. antes de disciplinar uma criança. And if you're not E willing se to você do não está these disposto things, a then fazer what essas gives you the coisas, right então to o que just que te go dá in o there direito and de ir start lá e disciplining? começar a disciplinar? So let's go back. Então Look, vamos voltar. Olha, teach them. And that's not ensine-os. just teach them the E não é só Bible. ensinar a It's Bíblia, teach them how é to shake a ensinar man's como hand. cumprimentar a mão, com a Firm mão, né, grip, um look homem. them in the eye, stand up straight. Olha, pulso firme, olhe ele nos olhos e fique de costas Teach them how reta. to handle adversity. Ensine-os a lidar com a adversidade. Teach them Ensine-os reproof. Tell them when they're wrong. reprovação. Fale Give para them eles evidence. que eles Show estão them why it's errados. wrong. Mostre Correct evidência. them. Don't just tell them Corrija-os. they're Não wrong. apenas fala Set que them eles up estão and put them errados, on mas the right path. coloque-os This is no how you caminho should have correto. Olha, responded. isso aqui é assim que você deveria Okay? responder, certo? And then go on. E depois continue. Training. Train them in Treinamento. that path. Treine-os Train them nesse in that caminho, path. treine-os So that it nesse caminho becomes, para que se instead of torne, muscle ao memory, invés it de just becomes memória spiritual muscular, memory. se It just torne uma becomes memória who they are. espiritual, se torna quem eles são. So that would Então, okay, next isso question. seria, então, próxima pergunta. Yeah, this is more for parents who, Isso é mais having para grown up in the pais church and got que saved after they were very foram young children. salvos If you depois have de terem professing filhos. children Você from tem ages filhos 6 que, to 12, que what são last night you cristãos preached them professos the gospel, dos anos 6 a what 12. would O their que você pergunta ontem à noite? day-to-day walk with the Como que Lord seria o dia a look like dia for like a da 6 or a caminhada deles no 9-year-old? Senhor para uma criança que tem Just 6 ou kids. 9 anos? So São for crianças. parents, Então, para what can we pais, look for and o aid que nós them devemos in olhar their para daily You want with walk? ajudá-los na regard to sua vida? whether Você they're diz a Christian respeito or se eles not? são Yeah, cristãos they're ou não? professing Sim, eles são Christians. cristãos Okay. professos. Ok. If you're teaching Se your você está children, ensinando os seus catechizing your filhos, children, family catequizando seus devotions, filhos, whatever you want to devocionais da call it, família, you're qualquer coisa going que to você a quiser biblical chamar, church você where está they're indo para a doing igreja more than bíblica, painting que eles estão pictures of fazendo Noah's mais do Ark. que pintar If they're really arcas de being Noé. taught, Eles realmente estão sendo then ensinados. you're going to have Então you're você going vai, to talk você, about faith você vai in falar Christ sobre and how fé we em need to have Cristo, faith in como Christ. devemos ter And fé you're em going to have Cristo. your children at very young ages, Você most vai of them ter say filhos, things a like, "Daddy, I maioria believe." muito jovens, falando assim: Daddy, I pai, eu believe. creio. Papai, eu A creio. lot of children came up last night. We were here till late. Gente, umas crianças And vieram aqui ontem à noite. so a child comes up to you and says, E uma criança "Daddy, I believe." chega em você e fala What do you assim: believe? eu creio. O que que você I crê? believe in Jesus. Eu creio em What do you believe Jesus. about Jesus? I O que que believe você Jesus crê em died Jesus? Eu for creio me. que Jesus morreu por mim. Are you trusting in him? Você Yes, está Daddy, I confiando am. I'm nele? trusting Sim, in papai, eu him. estou confiando Okay. nele. Now, Agora, what happens in most o que evangelical acontece churches? They na maioria das baptize igrejas next evangélicas? week, Eles batizam a right? criança na próxima semana. When my children would come Quando up to meus me filhos and vinham say, até "I'm mim, believing in Jesus." eu estou crendo And em I look through Jesus. it, look at the E eu promises, and olho I'd para say, as "Okay, promessas, explain to me olha, this promise. explica essa What does that promessa para mean?" mim, o que And que isso there would be significa. some reality. E havia alguma Okay? realidade What nisso. would I do? O que que eu faria? Baptize them? No. Batize-os? Não. Crush them? No. Esmague-os? Não. You don't look at them and say, Você não olha para eles e "You fala don't assim: believe, você you não don't crê, understand você yet, não you're not a entende, Christian." você não é um What? cristão. No. Não. Here's what I would always do. Aqui o que eu sempre faria. Okay, you are telling Bem, me você está me dizendo that you believe. que você crê. Yes, you're Sim. trusting. Você Yes. está confiando. And Sim. that you have a sense E in que which você tem um God has saved you. sentimento que Deus te Yes. salvou. Sim. Wonderful. You see Maravilhoso. that? Tá vendo isso? I'm not going to crush it. Wonderful. This Maravilhoso. is Eu não vou esmagá-los. extraordinary. But Isso é because it's extraordinário. Mas por extraordinary, que é because you're so extraordinário? E young, por que você é tão here's what jovem? my Aqui o que a responsibility is minha now. responsabilidade é agora. Minha responsabilidade é a You and seguinte: I will just continue você e going eu on vamos like we do. continuar, mesma coisa conforme a gente tem feito. I'm going to watch your life, E eu and vou you're going observar a to sua watch your vida, life, e and você vai elders observar are a sua going to watch vida, your life e os anciões vão because you're observar a sua so vida. young. Por que If você you're é tão believing, jovem? Se yes, você you're a está Christian crendo, and you're ok, saved, but você é um because you're cristão, so você é young, salvo. we're Mas just porque going to você é tão keep jovem, a gente vai teaching continuar you te and watching ensinando, te you, and observando, sabe? and then when there comes Então, that day quando chegar aquele dia when we all em just que have this todos nós yes temos essa confidence, the elders and others, confiança dos then anciães e os yes, you'll outros, be baptized. sim, você será batizado. And it's usually, okay, Dad, E great. comumente, assim, Do you see what I'm doing eles there? falam, sim, I'm papai, not ok, saying maravilha. no, because I don't Tá know. vendo o They que eu tô could be fazendo? Eu converted. não vou falar God could não, convert porque a child. Deus pode converter uma But criança, ele poderia ser to convertido. rush that child Mas through
para Absolutely not. agilizar essa criança, né, I'm para going to keep studying the Bible, apressar essa keep criança? telling them to believe, Absolutamente não. Eu vou keep falar para eles teaching them estudar a what it Bíblia, vou is. continuar I'll give ensinando you o an que que é. example. My Vou son dar um came exemplo. to me. Meu filho veio para mim, One of my sons um dos came meus to me filhos veio para when mim he was quando about, ele tinha por volta de, I don't know, sei lá, 10, uns 10 anos. and he said, Dad. E ele disse, pai, I said, what? He ele goes, disse o last quê? night I couldn't sleep. Ontem à noite eu não consegui Why? dormir. Por quê? He said, Dad, the Ele disse, pai, presence porque of a Christ was presença so de real, I Cristo era couldn't sleep. tão I just real que eu stayed não up conseguia in my dormir. bunk. Eu It was fiquei de so pé na minha real. beliche. Era tão real. I believe God has saved Eu me. creio que Deus me Okay. salvou. Let's Ok. just keep studying Vamos Scripture. continuar Wonderful, son. estudando a Thank you for Escritura. telling me that. Maravilha, That's filho. amazing. Muito That's obrigado por me extraordinary. falar isso. Isso Let's é just incrível, keep studying the extraordinário. Vamos Scriptures. continuar estudando as And Escrituras. going on E with the Lord. continuando com o Senhor. About a year and a half later, Um ano e so I meio don't depois, exactly ou remember não how much lembro time it exatamente was. quanto tempo I'll never depois, forget. He was coming eu up the nunca vou steps of the esquecer. basement. He Ele said, Dad, estava can I talk to ali, you? ele subiu ali I said, yeah. no porão e falou assim, He said, pai, posso falar com você? Sim. Ele I've been disse, reading through the Gospel eu of tenho John. lido o Evangelho de João. Okay. Ok. What have you learned? O que você aprendeu? Dad, Pai, you're not saved você não é because you salvo stayed up porque all você night, ficou a noite toda acordada, even because you had a mesmo porque sense that the você presence of teve Christ um was so sentimento da real. presença de Cristo que era tão You real. know you're saved Você because you sabe que find você é salvo yourself porque você se believing encontra in Christ crendo and em trusting Cristo in Him e alone. confiando nele somente. Okay? Ok. Dad, I think I need to be Pai, eu acho que eu preciso baptized. ser batizado. And then I hit him. E aí eu bati nele. Wonderful. Maravilhoso. Go talk to the Vai elders. falar com os anciões. What will you call them? Papai, mas você vai ligar para eles? Não. Will you come with me? Você vai vir comigo? No. Não. Wow, I'm popular. Olha lá, That's tô him calling. popular. É ele ligando. He must know I'm using him as an illustration. Acho que ele sabe que eu tô usando ele como exemplo. I said, no. Eu disse não. Son, you have made a Filho, profession of você faith fez in uma Christ. profissão de fé em Cristo. You will go to the Você elders. vai para os anciões. And he went to our elders, E ele and foi praise para os God, nossos we do anciões. have Louvado seja elders. Deus que nós temos anciões. And they sat down with E him. eles sentaram com ele. They didn't pray a Eles prayer não with him. fizeram They uma asked oração him com some ele, nem little fizeram questions that already perguntas had que the já tinham answer in resposta them. nelas. They met with him a couple of Eles times. encontraram com ele So here's umas duas a vezes. boy sitting E there, ele tá um menino grown sentado men ali, talking to him, os just like homens they would talk to a adultos grown falando com man. eles, como se estivesse falando com adultos. Evan explained to us what's E, going on. e And explicado after a com while, eles, eu expliquei para eles o que Evan, acontecia. Depois de they um talked tempo, to me. eles falaram comigo. We have all the reason to believe Nós your temos son todo is motivo para genuine crer que o seu filho é um conversion. cristão genuíno, que é uma Do you see verdadeira that? conversão. Tá vendo isso? Do you see the difference Tá then? vendo a Okay, diferença? let's baptize Bobby, Vamos but batizar also we're not going Bob, to crush, mas a gente não vai you know, and esmagá-lo say no, we're going to e dizer, wait. ó, não, nós But if you vamos tell your esperar. Mas se child that você this falar para o matter seu is filho so que isso extraordinary at a young é age, tão that importante, that you as a father have jovem, the e você como stewardship pai to tem a wait mordomia and de to watch esperar and to e de pray and observar to e de teach orar e until we're de sure that ensinar Christ is até você ter formed, certeza de que Cristo está formado. you usually won't have a problem. Next question. Geralmente você não tem um problema. Posso uma pergunta? So growing up in a Então, non-Christian home, crescendo you're converted, num lar não cristão e ser convertido, a diferença entre eu era um pecador e agora não sou, e saber que eu era um pecador devia ser muito claro, né? Quando uma criança cresce num lar cristão, como que você evita o fato deles de terem justiça própria? Estava fazendo referência àquela pergunta que foi feita na perguntas e respostas. All humans have a tendency Bem, towards todos os seres self-righteousness. humanos têm uma tendência à That's part of our autojustiça. corruption. Essa é That's parte a da great nossa question. corrupção. É uma grande Here pergunta essa. is how you do Aqui, it. assim é como By você not lida being com ela. self-righteous dad, Não sendo um pai by que se autojustifica, né, que tem showing autojustiça. your children, teaching your Mostrando children para os seus what filhos e the ensinando Bible seus says filhos o que a about sin, Bíblia what diz the sobre o Bible says pecado, about o que a their Bíblia dad, what diz the sobre o Bible seu pai, says o que a about their Bíblia diz mom, sobre a sua that mãe, Christ is the que only answer, Cristo é a única Christ is the only resposta. answer, Cristo é a única Christ is the resposta. only answer. Cristo é a única resposta. Also, Também, when you, quando fathers, listen to me, this is pais so me escutem, powerful. isso é tão poderoso. When you sin Quando você peca against your child contra o seu filho, by being impatient, sendo or impaciente, raising your voice ou in levantando a an sua voz inappropriate manner, de uma forma or não being apropriada, angry, ou or se losing irando, control, ou or perdendo o anything, controle, ou qualquer coisa,
You go to your child Você vai para o seu filho, and you either sit down in ou front of você that senta ali child na or you frente dessa stand there with criança, the você child. fica lá em frente And dele. this is what you say. E é isso que você diz. I need to talk to you. Eu preciso falar com você. Dad is very, very sad. Papai está muito, muito triste. Why? Por quê? I have sinned Porque eu against you. pequei contra você. I was Eu impatient. fui impaciente com você. Name the sin. Nomei o pecado. I was not if I was Não é impatient. se eu fui impaciente, não. Treat this as you would an Trate adult. como se você tratasse um I have sinned adulto. against Eu you. I pequei was contra você. impatient. Eu fui impaciente com você. Please forgive me. Por favor, me perdoe. You know what your child is going to do? Sabe o que seu Don't filho let vai them do fazer? this. Não deixe eles fazerem isso. That's okay, Dad. Tudo bem, pai. That's okay, Dad. Tá tudo bem. Now don't start rebuking Não the child. começa repreendendo o filho, né? Just look at them and say, Só olha para eles e diga. let's say your Vamos dizer que daughter's name is se o nome da Sally. sua filha é Sally. No, Sally, it's Não, not Sally, okay. não tá tudo bem. And I really need you right now. E eu preciso muito de do you você mean, agora. Dad? Como assim, pai? I need Eu you to release preciso que me. você me liberte. I need you to Eu forgive preciso que me. você me perdoe. And to have your little daughter, and this E is ter happening sua to me, filhinha, isso aconteceu comigo. hear that Ouvi isso and put her hands like e this on your shoulder. colocar a mãozinha Your dela dad, assim no seu ombro e dizer: Papai, you sinned against me. você pecou contra mim. You were impatient with Você me. foi impaciente But, comigo. Mas, pai, I forgive you eu te and perdoo I love you. e eu te amo. You want a cure for Você self-righteousness? quer uma cura para autojustiça? Not faking it. Não é This is fingir isso. real. Isso é real. This is real. Isso é real. And you will have, no matter how many E times não you importa tell your quantas children, vezes você diz para they're o seu going to come filho, back with, that's ele vai okay, Dad. voltar com tudo bem, pai. You gotta say, no, it Você wasn't diz: okay. Não, não foi tudo bem. And I need you to Eu recognize preciso that que what your você dad did reconheça que o que o wasn't seu pai okay, fez não and that foi you need to algo ok. please forgive E your dad. eu preciso que você, por favor, perdoe seu pai. You see? Tá vendo? So, listen, Então, look, escuta, olha. if you were Se moving in the adultos, se context você of estava adults, no contexto de and adultos, what sometimes people e o do que às is they vezes as know they pessoas sinned fazem against é, eles somebody, sabem or que they were eles pecaram impatient with contra somebody, they're alguém, angry ou with somebody. foram They don't impacientes, ou say estão anything. nervosos They com alguém, eles just, não the falam next time nada. they meet them, Da they próxima try to vez que make eles o up for that by being eles nice. encontram, eles tentam That doesn't reparar work, isso man. sendo It's not legais. biblical. Não funciona e não é You see, bíblico. that's Tá not vendo? biblical. Isso não é bíblico. If you do that with your Você fizer husband, isso com yeah, I seu just yelled esposo, at my eu husband, acabei de but when gritar he com comes meu back in the room, I'm esposo, being nice to e him. quando ele That chegar em doesn't work, casa, man. eu vou ser legal com ele. Isso não funciona. There's a problem here. There's a Tem um breach. problema aqui, tem Same way uma with your wife. ponte. It doesn't Mesma work. coisa com a sua esposa, There's a não breach. funciona, tem But uma if you ponte ali. just walked around the Mas way se you você do with your andar, children, conforme você having anda com sinned seu against them, everyone filho, would think you were tendo a pecado com hypocrite, ele, todo mundo ia pensar or que that você you era um were hipócrita, ou self-righteous que and didn't você see tinha your sin, or autojustiça e that não you were via seu proud, pecado, wouldn't que they? All você the era adults would orgulhoso. think that. Sério? Well, Todos os children are a adultos lot iriam pensar smarter than isso. what you As think they crianças são are. muito mais espertas do que você pensa que eles são. Oh, Dad talks about that. Papai I fala mean, sobre he was isso, impatient então when he ele é came home, didn't say impaciente. Quando ele anything. chegou em And casa, it's ele não falou worse nada. E é when they hear pior their dad get quando up on eles Sunday ouvem o morning and pai teach on patience. levantar e pregar sobre paciência. You talk about embittering a heart. Você fala sobre amargurar um coração? So they start seeing Então eles começam a ver Dad is o dad papai. sins too, O papai também peca. and my dad needs E o Christ. meu pai precisa de Cristo. I need Christ. Eu preciso de Cristo. Guys, brokenness and humbling Gente, yourself o quebrantamento e se humilhar é sempre o the caminho Calvary Road. para o Okay, next question. Calvário. Ok, próxima pergunta. Check. On a more subjective note, Numa talk nota about mais subjetiva, cross-cultural falando marriages sobre casamentos in the interest multiculturais, of figuring out my no blind interesse spots, 'cause otherwise de it wouldn't be blind. encontrar You os see the meus thing in pontos cegos. Você Latin vê American algo culture na that cultura needs to be latino-americana que precisa ser Oh, brother, consertada. Ai, not meu any more irmão, than any other culture. não além do que qualquer We outra all come from cultura, sinful todos nós cultures. viemos de culturas What we don't pecaminosas. want to O que a do gente não is quer fazer é, we don't want. a gente não quer. I'm a Midwest Eu farmer boy sou raised on cattle ranch. fazendeiro That's what I am. criado I na don't need to fazenda be anything do else other than what Centro-Oeste. I am.
Eu não preciso Okay? ser nada além But do I que eu need to be sou, a mas eu preciso sanctified dad. ser um pai santificado. My wife Minha is from a esposa é metropolitan, de uma you cidade know, Latin American metropolitana, city, Lima, Peru. latino-americana, She's also de lived in Lima, Peru. Bolivia, Ela já morou na Bolívia, no Spain for a Paraguai, na little Espanha while. por um pouquinho de tempo. That's who she is. É quem ela é. And I love her. E I eu was amo made ela. for Eu fui that kind feita of woman. para esse tipo de mulher. I love her. Eu amo ela. All she needs is to, Tudo que she ela doesn't need to precisa, stop ela não being precisa Latin. She just needs to parar de ser latina. sanctify Eu só preciso santificar and throw the chunkla less. e, No, e she jogar just, um pouco so there's menos this de beauty, chancla. and that's what I hate about what's going on in Essa the world. beleza, It é isso seems que eu like odeio do que está they're acontecendo no trying to mundo. Eles take parece que eles away estão all the tentando tirar differences. todas as When I diferenças. got to Latin Quando America, eu I was, cheguei na there América were so many Latina, things that I tinha never saw tantas coisas que eu before, nunca tinha visto like antes, como just the vibrance, a vibração, os relationships, the different relacionamentos, things as that coisas I love. diferentes que eu amo. So, like when I train missionaries Então, and they quando eu talk treino about, well, what about our missionários, eles falam, cultural e training, sobre o our cultural treinamento cultural sensitivity? ou a I say, sensibilidade if you're cultural, a eu man digo, filled with the se Holy você é Spirit, um homem walking cheio do humbly, Espírito bearing the Santo, fruit of the andando com Spirit, you're going to humildade, be all carregando right. frutos do Espírito, All você we vai se need dar is bem. Latins Tudo que a filled gente with the Holy precisa, Spirit, tudo que a gente precisa and são gringos latinos filled cheios with do the Holy Espírito Spirit, Santo, and e Russians gringos filled with cheios the do Holy Espírito Spirit, Santo, e and russos Africans, cheios do African Espírito Santo, Americans e filled with the Holy africanos Spirit, e and Indians filled with the Holy Spirit, afro-americanos cheios, and indianos it'll cheios take do care of Espírito Santo. itself. E isso vai But se never resolver. stop Mas being nunca what pare God de made you to ser o que be. Deus te Never, criou para ser. Nunca, never, never, nunca, never. nunca. My wife Minha esposa is still a ainda Latin woman, é uma mulher and I latina. wouldn't want her to be E eu não anything gostaria else. que ela fosse outra coisa. And she's growing in E sanctification, ela and está that's the same crescendo em way with you. santificação. E a mesma You coisa com see, você. God not only made men and women different, He gave us O the homem, beauty of Deus não cultures, fez só a mulher e o the homem beauty diferente, of Ele nos deu a everything about beleza them. They just da need to be cultura. sanctified. Tudo sobre ele And that's deve all. ser santificado. E é And isso. so you grow in Christ. Se Are você you Latin American? cresce em So, Cristo, yeah, você é sorry, latino-americano, sim. in my family, Na minha família, I have seen a eu tendency tenho where visto the uma men just tendência kind onde of o step homem backwards só fica Yeah. para and trás women become strong, e just kind of a mulher se fill in. torna forte e ela And toma that's, o lugar for women to dele. be strong Para as is mulheres wonderful, serem but for fortes é men to step incrível, backwards mas and para give o the homem responsibility ir to para women, trás e dar responsabilidade para as where the women mulheres, have to do onde as all mulheres these têm que different fazer things, todas as that's coisas wrong. diferentes, isso está But errado. that's in every culture Mas to isso está some em toda a degree. cultura e em algum So grau ou don't think outro, so né? much about my culture, just Então, think about não what is the pensa sobre a standard. The minha cultura, standard is pensa qual é o Jesus padrão. O Christ. And padrão é what you Jesus don't want to Cristo. do is O que você overreact. não quer fazer é And I've seen this. Oh my goodness. reagir So acima, you né? got these E eu tenho you visto got these isso. young men who basically don't need a wife, they need a mother. Os jovens, né, não Okay? precisa ter uma reação But then exagerada. on the other hand, you get young Eles não men querem who uma mulher, eles recognize querem uma that's mãe. wrong, E aí, ao and mesmo they tempo, tem become os these jovens que entendem, hyper-authoritarian little reconhecem Hitlers. que They isso é become Hitler errado e Younger. eles se tornam os We autoritários, need uns to be Hitlers. A Christ-like. gente não precisa disso And I também. can't sit A here and gente give precisa you ser 20 semelhante a steps to Cristo. E doing eu that. I posso can just sentar say, aqui e te dar read the 20 Gospels, passos, read né? the Gospels, Como read fazer the isso, mas eu epistles, vou read the falar, Bible, leia read os the Old evangelhos, Testament, New leia os Testament. evangelhos, And leia as as you epístolas, do, leia you're going to be o conformed Novo to Velho that image Testamento, of leia o Novo Christ, who is Testamento. the E only conforme você perfect faz isso, você vai se conformando à husband imagem de of a Cristo, bride. que é o único And that's esposo all you have to perfeito worry de about. uma noiva. Is E é there another só question? com isso que você deve se preocupar. Tem outra pergunta? Can you speak on the Você subject of pode falar parental sobre authority as a it would relate autoridade to an parental adult daughter who may relacionado a not be uma living in the filha home? adulta Yes. que pode não viver na casa, que não vive no Ephesians lar? Sim, chapter 6. Efésios capítulo 6, Verse 1, children, verso obey 1. your parents in the Filhos, Lord, for obedecei this a is vossos right. pais no Honor your Senhor, pois father isto and é mother, justo. which Honra is the teu first pai e a tua commandment mãe, with que é o primeiro promise. mandamento com promessa. Children, obey Filhos, your parents in obedecei the a Lord. vossos pais no Senhor. Children, Filhos, obey your parents in obedecei the a vossos Lord. pais no Senhor. I believe that Eu there are a creio couple things that que há algumas coisas we need to be very que a gente precisa careful, ter muito cuidado. but Mas, here's some of the things I want you to consider. algumas coisas que você precisa considerar. Children are always to honor As their crianças mother and father, sempre precisam even when they're adults and honrar seu out of the pai e home. suas mães, mesmo que sejam adultos e But estejam once fora de casa. adults Mas uma vez are adultos outside of that e child-parent eles estão context, fora desse contexto, all right, filho e pai e criança, they should seek the counsel eles of precisam their mother and buscar o father. conselho do seu They pai e should da sua mãe. seek the counsel of Eles their precisam elders. buscar o conselho There's de a seus difference anciões, mas between há an uma adult diferença child entre honoring their mother and father um by filho seeking their
adulto counselor. honrando
o pai e a mãe buscando and a seus conselhos 6-year-old e uma criança de 6 honoring their anos father. honrando seu pai e sua mãe. Um, the more, for example, Quanto mais, por exemplo, my little child, minha Bronwyn, filhinha, if I go Bronwyn, across the Walmart parking se lot eu and I'm gonna for hold her hand, passar I'm o not gonna estacionamento hold do Ian's Walmart com hand, who's ela, eu vou 6'5", pegar na mão dela, eu não vou pegar na mão do Ian, que já é super alto. because as they grow, Conforme eles crescem, as they develop, conforme eles se they have to desenvolvem, assume more and more eles precisam responsibility assumir mais e mais of who responsabilidade they are before the Lord. de My quem eles são goal is diante do not to keep Senhor. my children under my authority the rest Meu of their objetivo life. não é manter My meus filhos sob goal a is minha to teach autoridade o my resto da minha vida. children Meu to be godly objetivo men é and ensinar godly meus women filhos that a go out serem and homens e mulheres form another piedosos para family group that's formarem apart outro from grupo me. familiar que Now, é separado de I do mim. believe, even when E I agora, was eu an creio, adult, mesmo quando eu era um adulto, I would honor my mother who was que still living, and I eu would ask her honraria minha counsel on mãe, things, even que ainda as an vivia, adult. e pediria But conselhos a ela, mesmo I'm como an um adult. adulto. Mas eu sou um adulto. I'm a man. Eu sou um I'm homem. outside of the Eu house. I'm estou making my fora da own living. casa, I'm eu doing what estou I'm me doing. My sustentando, eu mother's estou not fazendo o going que eu to estou come to fazendo. me Minha and mãe não say vai you vir can't até buy mim e that falar assim, car. ó, você não pode comprar esse carro. My mother can't come Minha to mãe me não and pode vir say para mim e you falar, can't marry that você girl. não pode casar com aquela mulher. Nor could my dad, Nem meu pai poderia falar unless isso. A não ser the que girl is outside of que the a parameters of what's jovem fosse required for fora dos Christian parâmetros do que é marriage. Then requerido they para can um speak cristão with casar, e authority. então eles podem falar com You autoridade. see, Tá vendo? the more a Quanto child is mais immature, uma criança é the imatura, parents must teach them the word os of pais God devem and, in ensinar a some palavra de sense, Deus e, em um certo mold their sentido, conscience moldar a and sua be over them with consciência e commands. estar diante But deles when com that child leaves mandamentos. the Mas quando home, essa criança, esse filho the child deixa should o honor lar, their parents. ele deve But that honrar os doesn't mean pais, they're mas isso não always going to significa que obey eles their sempre parents. irão obedecer Let me seus give you an pais. example, Vou an dar um exemplo, illustration I uma used the other ilustração day, que eu usei actually, in a outro dia sermon num that I had sermão to do for que eu tive Spain. que fazer para a Espanha. Ah, Let's say there's an adult Vamos dizer girl. que tem uma jovem She's adulta, a Christian. ela é cristã, She's 25, ela tem 25 anos and her parents are e Christians. seus pais são cristãos. And she sees this young man E who ele is vê esse either an jovem unbeliever or que very ou immature, é um descrente ou é muito imaturo. and she wants to go out with E him. ela quer sair com ele. Now, she's an adult, Agora, she's living outside of the ela é home. uma adulta, ela está vivendo, morando The fora de parents casa. have the authority Os of pais que Scripture têm to tell her autoridade das no. escrituras para dizer não. They can't enforce it. Eles não They podem can't put her in jail. é, They can't. forçar But they isso, have né? the Não biblical podem colocar ela authority na to say cadeia, mas no. eles têm a Why? autoridade Unequally bíblica yoked. de The fazer isso. elders Por quê? Por causa have the authority do to jugo tell her desigual. Os no. anciães Why? têm Unequally autoridade de yoked. Why? falar She's in direct não. violation of a Por quê? biblical Porque command. ela está em uma But violação direta do mandamento bíblico, ladies, you jugo will desigual. appreciate Mas, this, mulheres, vocês vão gostar saying, disso. "Oh, if only this would happen to me." Você deve So estar this pensando assim, young se isso lady, acontecesse she's a comigo. Christian, her Tem parents are essa Christian, jovem, ela é uma and cristã, there seus are pais são 3 cristãos, different e young tem men 3 vying for jovens her attention. distintos querendo a atenção All dela. 3 of them Todos os are 3 the most handsome man you've são os ever homens seen. mais lindos que você All já 3 viu. of them Todos os have the 3 spirituality of têm a the Apostle espiritualidade Paul, do apóstolo and all Paulo, 3 of them are e todos os multimillionaires. 3 são multimilionários. And she's got to make a E ela choice. precisa fazer uma escolha. And you know, I'm kidding. Sabe que eu But tô all these brincando, né? young men Mas todos are esses godly. 3 são piedosos. No one, including the elders Ninguém, or incluindo anyone, os has the anciães, authority ninguém to tem say you should autoridade para marry dizer, this ó, one. você deve casar com esse aqui. That's insane. Isso é insano. Now they can give Eles counsel, podem dar but conselhos, they have no mas authority eles over não her têm conscience autoridade, because she's not violating any ah, command porque there. ela não está violando nenhum Okay? mandamento, ok? Now, but also I would tell the young Mas eu lady também or the young diria man in para the same essa instance, jovem ou para o although jovem there também, is no binding authority, you're not e mesmo que violating não tenha, Scripture by você não marrying está any one of violando a these 3 escritura persons. casando com nenhum desses 3. If the Se elders and your o parents and ancião e everyone seus pais e else todo mundo gives counsel that's unified, dar that is conselho que é contrary to your counsel, unificado, que é or contrário contrary ao to what you want to conselho, do, ao contrário ao que it você doesn't quer mean you have to fazer, do what they're não saying, significa que but it você would be tem que for a fazer o que eles wise estão person falando, a yellow flag mas seria para uma to pessoa maybe hold sábia back. Why are the uma authorities in my life, bandeirinha even though I'm an amarela. Por que adult, as autoridades na saying minha this vida, way mesmo instead of that eu way? como jovem, estão But falando isso ao I invés have daquilo? literally seen Mas cases where there literalmente vi were adult casos onde children havia filhos who their adultos parents still believed cujos they pais ainda
ainda criam held reign over que them eles reinavam in sobre matters of eles conscience em questão and de would autoridade, demand. de consciência, e That's, eles demandavam I isso. don't think that's what the Eu não Bible's acho teaching. que é o que a Bíblia And one ensina. of the things Obrigada. my E outra wife coisa, que loves a our minha children. esposa ama nossos She loves filhos. them. Ela os ama. But she is so like, she goes, Mas ela, então, these ela mothers, fala assim, essas mães, sabe, all sad, their little estão boys todas leaving the tristes, home que and os everything filhinhos like estão that. saindo de She goes, they casa e just tudo. need a high five in the Eles face with a chair. precisam de um high five, né? De She goes, toque com a this mão is what we're na cara com uma preparing them cadeira. A gente for. está preparando eles para isso. We want to A gente rejoice when quer our young men regozijar leave quando our nossos jovens homes saem de casa and find a young e lady. We're encontram uma rejoicing in jovem, nós that. estamos nos Yes, there's a regozijando little nisso bittersweet in sim, e it, but tem um this is pouco the de reason we're amargo nesse mothers. doce, mas é por You isso know, que nós somos mães. Mom, are you going to be sad when I leave? Mãe, você No, vai I ficar got a sewing triste room when you leave. quando eu sair? Não, não You vou ficar know, triste, eu vou of ganhar course, uma sala de just costura quando você joking. sair. Claro que eu tô But só brincando, né? but oh, let me share with you Deixa eu something. dividir com você uma This coisa. is really important. Isso é realmente importante. Are there seat belts on that? Those chairs? Tem cinto de segurança nessas cadeiras aí? A husband neglects his wife Um esposo que negligencia sua esposa for years, por anos. but the wife has a son. Mas a esposa tem um filho. And so what happens is Então o que this. acontece é o seguinte: All the affection, toda a afeição, assurance, love, segurança, amor, comfort, conforto, intimacy intimidade that she's not getting from que her ela não está husband, ganhando do seu esposo, her world becomes her son. o mundo dela se torna o filho dela. Her husband does nothing. Seu esposo I mean, não dead faz fish. nada, é um peixe morto. She gets nothing from him. Ela não ganha nada dele. So all her affections, Então todas as suas afeições, joy, alegrias, life, and love. vida e amor It's this little boy. por esse menininho. Then the little boy grows up. E aí o menininho cresce. A godly girl comes into his life. Uma moça piedosa aparece na vida dele. And the mother hates her. E a mãe odeia ela. Can't stand her. Não consegue suportá-la. Why? Por quê? Because that girl just Porque stole her essa jovem acabou de roubar substitute husband. seu marido substituto. That girl's not good enough for my boy. Essa menina não é How dare boa o she come suficiente in para o meu and take menino. my son? Como que ela ousa You tomar see how meu filho de mim? twisted that is? Tá vendo quão say, "Yeah, that distorcido é woman's got isso? Sim, problems." aquela mulher Yeah, tá the com problem's problema. her Sim, husband. o problema dela é o esposo dela. He neglected her. Ele negligenciou ela. She found affection not Ela in encontrou another man, afeição she não em outro committed homem, adultery, ela não but in cometeu her children. adultério, mas no seu filho. And oh, anybody take her children away E from her. She'll deixa alguém suffocate her tirar children. um filho dela, vai sufocar Do you see seus what I'm filhos. Tá saying? vendo o que eu tô dizendo? Have you seen it? Você já viu isso acontecer? Some of you've probably done it. Alguns de vocês já fizeram isso, provavelmente. Your wife should not Sua be esposa dependent não upon deve your ser children, dependente do seu filho, her children, seus filhos, for everything she's supposed por to be tudo que receiving ela from her supostamente man. deve estar recebendo do seu homem. So if you've ever wondered why Então, se some você mother-in-laws have such a questionou por que reputation, algumas sogras têm certa this is reputação, part of it. isso é parte disso. And why a young lady, E por que uma it could just be jovem, a normal young lady, que seria immature, uma jovem good normal, girl who imatura, loves uma the boa boy, moça que ama o moço, is treated so é poorly. tratada de uma forma tão Some of you miserável. getting real quiet. Alguns de vocês estão ficando bem quietos But agora. it all begins with Mas what? tudo começa com o quê? She was looking for Ela affection. estava procurando afeição. She didn't get it from her Ela husband. não ganhou do esposo. She was too moral to get it Ela from era another moral man. demais para pegar de outro homem And unknowingly, e even sem for saber, her, mesmo para she was ela, getting it from her ela children. estava ganhando dos seus And filhos. children aren't made for E that. os filhos não foram feitos para isso. They're not made to Eles sustain não that. foram They're not feitos para made to sustentar carry isso, that para burden at carregar esse all. fardo de You forma see? nenhuma, tá vendo? So, gentlemen, you Então, know how this thing of cavalheiros, train of sin, esse train negócio of one thing leads to another, uma to another, to de another, trem to de another? pecados, I uma just coisa showed lida you, para outra, didn't I? lida para outra, lida para outra. Acabei de mostrar Now, para who does vocês, it não foi? trace back to? Então, Has quem é the o woman responsável sinned? Yeah. no pecado da But mulher? let's keep going. Bem, vamos continuar. The man has sinned. O homem pecou. He's neglected his wife.
Ele negligenciou sua Gentlemen, esposa. there is a real Cavaleiros, problem. tem um problema I real. know it because I have Eu sei a porque solid, eu trustworthy wife. tenho uma esposa There's a real sólida e problem in confiável. having Eu a tenho um solid, problema trustworthy confiável. Eu wife. tenho um problema em ter uma esposa She doesn't forte e need anything. confiável. Ela não precisa de nada. You think, Você acha, né? Assim você pensa. and yet she's screaming E mesmo assim, ela inside. está gritando por dentro. And ladies, let me tell you something. E, mulheres, deixa eu falar uma coisa. Your husband is not as, Seu what esposo would you say? como, não é, vamos dizer assim, He's not a trunk of wood like you think. ele não é um pedaço de madeira, como você He's acha que sitting ele there é. a lot of Ele times está going, sentado lá muitas vezes you're sitting there pensando, going, if only he você would está love sentando me, if tipo, only he ah, would se ele me open doors amasse, for se ele me, if abrisse only he would portas para speak with me mim, se ele tenderly, falasse if only he comigo would just let me com talk bondade, se ele and me talk and deixasse talk. falar e 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 falar, e falar. If only he would do that. Se ele deixasse, se ele And fizesse your isso, pelo husband's sitting menos. there, if E only seu she esposo está honored lá me, sentado if pensando, she se only ela me respected honrasse, me. I mean, se ela me respeitasse. I work every day. Eu trabalho todo dia. That was my wife. Olha lá, I'm minha in trouble esposa. now. Agora eu tô com problemas. He's sitting there. I Ele work está hard sentado every lá day with a bunch pensando, of bad eu men. trabalho It's duro evil. It's todo a hard dia world. com I'm homens tired. maus, é um mundo If mau, eu tô only I felt cansado. like, Se you see eu, what's pelo going menos, on? sentisse... Tá vendo o que está acontecendo? Yeah, you're both being Sim, insensitive. You're both ambos not estão sendo recognizing it. You're both insensíveis, ambos embittering não each estão other. reconhecendo e ambos estão You se see? amargurando, tá vendo? And so Então, men want homens também, respect. homens querem respeito, Women mulheres want love. querem amor. And that doesn't mean women E não don't want significa que a respect mulher and men não quer don't want respeito love. e But homens não if querem you had amor. to Mas se pinpoint você tivesse those que things, apontar there's para where as you need coisas to que go. onde você There's where you deve need to go. ir, Okay, aonde another você question. deve ir. Outra pergunta agora. Okay. I'll answer this and Eu vou responder essa aí. This might be a big one. Essa vai ser Okay. uma Could you talk grande, about ok? some Poderia falar about maintaining ou joy sobre in the home manter when you have alegria no constant lar quando demands and você negativity in tem the household from demandas e converted children? Do negatividade you have de any filhos não practical convertidos? advice? Você tem what was that alguma again? That was a atividade biggie. prática? Bem, essa foi Can you grande. talk about Bem, você pode maintaining falar sobre joy manter in the home alegria no when lar you have quando constant você demands and tem negativity demandas from constantes e unconverted children? negatividade de filhos Do não you have any convertidos? Você practical tem advice algum to give? conselho prático para dar? Um, the first practical O advice primeiro was, conselho prático seria: this is where dad steps in. é onde o papai entra. You see, this Tá is where vendo? dad steps É in. onde o pai entra. And E when I know that my boys quando have eu been a sei que meus handful, filhos foram when I know terríveis, my boys have been a handful, quando eu and it sei que doesn't meus have to filhos be têm where they've sido grown up, terríveis, eles agora já they're são a joy. grandes, eles são uma When alegria. they were young, Mas quando eles eram pequenos, fighting, everything that lutando they e tudo did, mais, que eles and my wife, faziam, I'd get e home minha and esposa, eu scratch them. chegava em casa e minha esposa Boys, falava: let's go down meninos, the basement. vamos lá pro porão. I do the same thing with my Eu faço daughter, a mesma just coisa com a minha differently a filha, little só bit, que de but forma diferente boys, um let's go pouco, down the mas eu basement. falava: meninos, vamos pro porão. What would dad do O que o papai faria to another man para outro homem who hurts his wife? que What machucasse will sua dad esposa? do O que o papai to another faria man com outro who's homem making his wife que está life fazendo miserable? a vida da minha Well, esposa dad, you wouldn't miserável? allow it. Papai não ia Exactly. permitir. I come Não, home, your exatamente. mom's in there Eu chego em crying, casa, and you did sua it. mamãe está lá chorando e vocês fizeram Now we isso can do com this ela. easy way E or a we can gente do this pode easy fazer way, isso da because for forma me, both ways fácil are ou da easy. forma fácil, porque dos dois jeitos para mim é I fácil. got that saying from my wife. I thought it Eu was so peguei essa cool. frase da minha esposa, eu achei tão legal. And I look at them, and I E eu mean, I'm olhava para angry. eles e eu tô I'm nervoso, tá? controlled. Eu tô But I want them controlado, to know mas eu I'm quero que eles mad. saibam que eu estou You chateado. need to realize something, Você precisa boys. perceber uma coisa, meninos. She is the apple of Ela my eye. é a She íris is do the meu apple olho. Ela é a of my eye. menina dos meus olhos. This will not happen Isso again. não vai I acontecer don't de care novo. if you're Não 3, importa I se don't você care if you're tem 30. 3 anos ou You se você will tem not 30 do anos. this. Você não Because vai that fazer woman isso, is porque my aquela woman. mulher é a minha It's mulher, my wife. é a minha esposa. And I will defend her E eu even vou from you. defendê-la Do you mesmo de understand me? vocês. Yes, Você me Dad. Do you entende? understand Sim, me? papai. Se vocês Yes, me Dad. entenderam, sim, papai. With my daughter, Minha speech will filha, be a little bit different, but it o will be, discurso seria um she pouquinho needs to be diferente, tough because I'm mas going ela to say precisa ser tough dura, things to porque her. eu vou falar coisas duras com ela. Dad needs to step in Pai precisa and go, entrar, look, you o want to papai mess with precisa entrar e falar somebody, assim: olha, bring se it on. você You quiser don't mess with her.
Se você quiser If I come causar home problemas and she's para alguém, você pode distraught trazer. Se eu chegar em casa e ela and estiver she's hurting destruída and e ela everything estiver else, machucada e tudo I'm mais, the one you have to deal with. você vai ter que lidar comigo. Now, there are Agora, guys here tem caras tougher than aqui me, que são more mais man durões than me, comigo, mais everything homens do else. que eu e tudo mais. And I recognize that. Eu Actually, some of reconheço you isso. pretty big boys. E um de vocês são bem grandes, né? But we forget, Mas a don't we? gente If a esquece, man né? walked into Se your um homem house chegasse na sua casa and you came home and e your você wife was chegasse e a crying, tua esposa estivesse chorando, I guess I'd buy him flowers. eu acho que eu ia comprar flores para ele, né? You would hurt him. Você You'd iria stop him. machucá-lo, You'd você do iria everything in pará-lo, your você ia fazer power. qualquer coisa que estivesse sob o teu But we poder. got to think that way with Mas a gente tem everybody. que pensar dessa We're not forma going com to go, qualquer pessoa. A gente não vai hit our children. We're not going to bater do. But nossos filhos, this is obviamente, where mas é aqui did you know onde that there você are sabia times que to be tem angry and sin vezes not? que a My gente se boys have ira, a seen gente não that peca? Meus filhos out of their viram dad. isso do seu You're pai. not going to do this. Você não vai fazer No. isso, não. But then Mas então, be very, very careful. tenha muito, muito cuidado. Don't let them be justified in Não saying, deixe ser but Dad, you justificado do it. sendo, pai, papai, você faz isso também. Dad, you make her miserable. Papai, você faz ela miserável. Dad, she's cried with you. Pai, ela chorou com você. You see? Tá vendo? But men, Mas homens, it's olha, all about the children. It's all é tudo about sobre, children. No, tudo man sobre should filho, say tudo it's sobre all filhos. about my Não, wife. o homem deve dizer, I é love tudo my sobre children, minha I'll die filha. Eu for amo them, but minhas it's all filhas, eu about my morro por wife. eles. A Mas wife should say, no, no, ela, no. mas é minha esposa. A Like esposa the diz, boys não, that não, não, get não. mad and say, Os Dad, meninos this, ficam that, nervosos. Pai, that's isso. enough. E ela diz, chega. Because if you want to know who I'm standing Porque with, I'm standing with your dad. você quer saber de que lado eu estou do lado do Do you seu see pai. that? Tá vendo isso? Do you see that? Você tá vendo This isso? is so Isso é important. tão importante. And many of you guys probably never even Muitos de thought vocês of that. estavam And a lot of pensando, things that I'm nunca pensei telling you, nisso. E muitas coisas don't que eu think, tô te oh gosh, falando, não Paul pense, discovered all this. No, Paulo I was descobriu very tudo isso. fortunate to Não, eu have fui very muito godly men help me afortunado de terem homens muito and tell piedosos me me a lot of the ajudando, things me I'm falando telling muitas you. coisas que eu tô dizendo para vocês aqui agora. You see? Tá vendo? But these are things that Mas essas the são man, coisas. O there's no way to homem stop não this tem forma except de through the parar isso a father. não ser através do pai. Because a mother should not Porque be uma put mãe in the não deve ser position of being colocada her numa own posição defender em in this ser a situation. própria The defensora dad nessa should step in. situação. I O love you, pai deve children, I'll entrar. die for Ó, eu you, amo vocês, but you're meus filhos, not eu morro por going vocês, mas to você hurt your não mom. vai machucar a sua It's mãe. not going to happen in Isso this não house. vai acontecer nessa And I casa. love you, E eu amo vocês, but it's not going to mas happen não here. vai acontecer aqui. And that's very, very E important. isso é muito, muito importante. Now don't get all, Agora, não fique, sabe, in their todo face and na acting, cara deles, but just let them know mas deixe-o saber. it's not going to happen. Não vai acontecer, Okay? ok? And that's the way you handle it. É assim que você lida com isso. All right, I'm finished Ok? my 4 Eu minutes. Okay? terminei meus 4 All right. minutos, ok? God bless you. Deus os abençoe.